Os yokai, ou simplesmente o Renji Yokai, tá? Os yokai são mitos provenientes aí da cultura oriental, mais precisamente ali da cultura japonesa, né? E Renji Yokai, na verdade, seria essa categoria de yokai que nós exploramos dentro dos jogos D&D. O Renji Yokai, por exemplo, ele tem a capacidade de se transformar em humano, em mudar a aparência dele para humano e se transformar em yokai de volta, né? Então, isso aí é muito interessante dentro daquilo que eu já expliquei para vocês, que dentro de Planaes, por ser um local humano, né, um local habitado por seres humanos, perfeito, seria muito complexo, seria muito difícil para os seres humanos desse local se habituarem à presença de seres inumanos, né? Não tomar seres inumanos como monstros, tá? Então, o Renji Yokai, né? Ele tem capacidade de se transformar em humano. Ele não precisa, por exemplo, ter que utilizar um anel ou então algum item mágico capaz de camuflar a sua verdadeira aparência, tá? Ele não precisa utilizar esse tipo de recurso. Ele, por si só, ele já tem a capacidade de se metamorfosear, tá? Então, os yokai, tá? Como foi que os yokai apareceram aí no cenário de Flanaess? Bom, no passado, durante as guerras de Greyhawk, os Cavaleiros de Heart passaram por uma situação muito difícil, tá? E aí eles pediram por ajuda. Aí a ajuda veio através do Nippon, né? Do Império de Nippo, né? Então o Imperador Dragão, né? O Imperador do Império Nippo enviou, né? Vários samurais e juntos com os samurais com certeza vieram ninjas, né? E junto com esses ninjas com certeza vieram também diversos yokais inseridos lá. Muitos deles foram mandados pelo próprio imperador a título de observar e reportar para ele tudo aquilo que estava acontecendo em Flanaess, tá? Já que ele precisaria ter um total controle dos desdobramentos da guerra para que ele pudesse preparar o seu povo, caso ocorresse ali, por exemplo, a vitória dos exércitos de Yoz, ou então caso os exércitos de Aerd ali, sob o comando do Aivad, né, viessem a ganhar, a derrotar lá os Cavaleiros de Heart, perfeito? Tá? Então, entre os yokais aí que vieram, nós podemos destacar três. O primeiro deles é o Kitsune. O Kitsune, né, você com certeza já ouviu falar, se você for habituado aí com animes, né, principalmente com a cultura otaku, né, você já deve ter falado, já deve ter ouvido falar sobre as famosas raposas, né, os homens raposa ou mulher raposa, né? Os Kitsune são seres extremamente ágeis, habilidosos, geralmente atuam como ninjas, geralmente atuam como assassinos, como infiltrados, né? Alguns também têm o seu lado samurai, tá? Mas são sempre guerreiros muito habilidosos, muito poderosos e nobres, tá? São também bastante brincalhões. Eles têm algumas brincadeiras que tendem a ir pro lado do humor negro, tá? E os Kitsune, eles possuem uma certa antipatia por uma raça em particular de heróis de Flanaess. Eles têm uma antipatia muito grande pelos Halfling, né? Mais precisamente ali pelos Halfling, né? Por quê? Porque os Halfling, conforme um vídeo aí que mencionei anteriormente, eles serem fazendeiros, eles têm, na verdade, um costume local de caçar raposas, né? Então, isso aí foi encarado aí pelos Kitsune como uma ofensa muito grave, né? Então, como muitos deles aí adotam o Bushido, o Código Samurai, eles levam ofensa até as últimas consequências, perfeito? Bom, a Kitsune, ela medida o poder dela pela quantidade de caudas que ela possui. Então, quanto mais caudas surgem na Kitsune, conforme a Kitsune vai subindo de nível, mais caudas vão surgindo, tá? Então, quanto mais caudas possuir uma Kitsune, mais poderosa essa Kitsune é. Perfeito? Mais forte ela é, mais habilidosa ela consegue ser, tá? A Kitsune, aqui a gente tem um exemplo aí bem clássico aí de transformação da Kitsune, né? Você está observando aqui a Kitsune normal e a transformação dela em Kitsune completa para a batalha, ou então, se ela desejar, ela pode se transformar realmente numa raposa, né? Isso aqui é muito útil, por exemplo, nos processos aí de infiltração, entrar num acampamento, passar por um túnel muito curto, muito pequeno, então a Kitsune pode fazer uso aí dessas características para poder avançar, tá?
Existem também os kitsunes maléficos, né? Então você tem aqui um exemplo de um kitsune maléfico, né? Maléfico, um kitsune aí que se rendeu justamente a poderes abissais, tá? E que, consequentemente, deve atormentar e deve agir como um vilão aí dentro do nosso cenário de aventura, tá? Bom, um exemplo aí, lógico, como a gente está falando de cultura japonesa e tal, tá? Então, um exemplo aí que a gente pode tirar das kitsune é justamente um exemplo vindo aí diretamente de anime, né? Então, a gente tem simplesmente aí o nosso amigo Kurama, de um anime de muito sucesso aí da década de 90, década de 80, né? Que é justamente Yu Yu Hakusho, tá? Então, o Kurama aí é um exemplo bem bacana aí de kitsune, né? De homem-raposa que você pode estar utilizando aí como inspiração para montar um personagem bem legal para você. Existem outros exemplos aí. Você pode pegar, por exemplo, o Naruto, né? Você tem aí a Kurama, né? Que também é a Kurama, né? Que é justamente aí a raposa, né? Que vive dentro do Naruto, perfeito. Existem vários exemplos, vários exemplos aí. Você pode escolher aquele exemplo assim que mais te agrada para você montar aí o seu personagem kitsune, perfeito? Tá? Bom, aí agora vamos falar do Tanuki, né? O Tanuki é justamente uma entidade meio homem, meio guaxinim, né? A principal característica do Tanuki é justamente as trollagens. O Tanuki é uma criatura extremamente brincalhona, extremamente disposta à ladinagem também, né? A dar uma despertinho, tá? Eles vieram por tabela, né? Com certeza eles vieram não propriamente para ajudar o povo de Flanaess que se encontrava nas guerras de Greyhawk. Eles vieram, na verdade, para de alguma forma se aproveitar que a guerra estava se desenrolando e se dar bem em cima disso. Aí, para surpresa de todos, quando os Tanuki chegaram em Flanaess, eles imediatamente, mais do que imediatamente, fizeram uma grande amizade com uma outra raça de humanos, né, de semi-humano, na verdade, fantasia, que habitava Flanaess. Fez uma grande amizade com os gnomos, né? É uma amizade imediata, né? Pelo fato dos dois serem extremamente brincalhões, né? Entre as trollagens que o Tanuki costuma fazer junto com os gnomos, é simplesmente o gnomo, por exemplo, fazer um grupo incauto aí de aventureiros se perder numa floresta, tá? E o Tanuki, por ser metamorfo, assumir, por exemplo, uma aparência de uma mulher muito bonita, tá? E no meio do caminho, essa mulher muito bonita aparecer, tá? E enquanto os aventureiros param, né, para tentar cortejar aquela mulher bonitíssima e tal, não sei o quê, paralelamente a isso aí, os gnomos, de repente gnomos ladinos, assaltam, né? Roubam lá as mercadorias, os pertences aí daqueles aventureiros incautos, tá? Então isso é muito comum aí o Tanuki participar desse tipo de coisa, tá? Então, um exemplo aí bem clássico aí de Tanuki, né? Também oriundo aí de anime, é justamente o Sr. Hachi, né? O Sr. Hachi, né? O Hachi-san, ele está presente aí em outro anime muito famoso, Inuyasha, né? Um exemplo aí bem clássico aí de Tanuki, tá? Bom, seguindo um pouco mais avante, nós temos aí a Bakeneko, né? A Bakeneko são 80% sexo feminino, são sempre o que? Gatos, mulheres gato, tá? As Bakeneko, elas são mulheres gato, tá? Que também vieram junto justamente ali com os nossos guerreiros samurais, tá? Ao contrário do que acontece ali com a Kitsune, né? A Bakeneko, ela não tem quase nenhum senso de humor. Na verdade, a arma da Bakeneko é a sedução, né? Elas são geralmente mulheres, são mulheres extremamente sedutoras, né? E geralmente elas se infiltram, também tem essa tarefa de infiltração, se infiltram em áreas humanas, geralmente seduzem inimigos poderosos e depois de seduzir eles, geralmente são assassinados, né? De repente existe um alvo, então elas são assassinas perfeitas, assassinas muito perigosas, né? Então elas geralmente são assim, elas trabalham geralmente com sedução, né? Um humano normal, um elfo, qualquer um humanoide, né, que olhar por muito tempo com a Bakeneko, ficar prestando muita atenção nos gestos dela, tem uma possibilidade muito grande de se apaixonar pela gatinha, tá?
então tem uma possibilidade muito grande de se apaixonar por ela, tá? Porque isso é uma característica mágica que a Bakeneko possui, perfeito? Tá? Então, um outro exemplo aí que você pode estar utilizando aí para você criar o seu personagem, tá? É justamente aí no anime Monogatari. No anime Monogatari você tem a Kuro-chan, que é um exemplo aí de Bakeneko, né? Aí, como você viu, o cara tem dificuldade para ele olhar uma criaturinha dessas, né? E pensar, ela não vai fazer mal nenhum, ela parece ser boazinha. E logo em seguida, a mão do cara fica nesse estado, perfeito? Tá? Então, esse aí é um outro exemplo bem legal aí para você estar utilizando como sendo os nossos yokai, perfeito? Então, meus amigos, basicamente são esses três aí, os principais yokais que vieram juntos com os Nippo, né, para auxiliar os exércitos durante o conflito das guerras de Greyhound, perfeito? Então, a chegada deles é relativamente recente, e muita gente de muitas áreas aí de Planaed não tem conhecimento sobre eles, então eles são bem raros de ser achados. Lembrando que para você poder utilizar esse personagem é interessante você conversar bastante com o mestre de jogo e apresentar uma história coerente para você poder estar jogando com esse personagem, perfeito? Né? Então, na sequência, vamos falar dos Outsiders. Os Outsiders já são raças extraplanares de outras dimensões, tá?